gente! Hoje eu vou falar sobre redação do Enem. Vou ler a minha redação do Enem para vocês. Minha nota foi 960. Vou dar algumas dicas de como aumentar a nota que a minha aumentou. E vou falar um pouquinho sobre isso. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar like no vídeo para dar aquela forcinha, tá bom? Espero que vocês gostem. O tema da redação foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu tirei 180 na competência 1 e na competência 3. As outras todas eu tirei 200, que resultou no 960. Eu vou estar o tempo todo olhando aqui, porque eu preparei uma colinha aqui para me organizar no que eu vou falar. Agora eu vou ler a introdução. Eu acho que eu errei nessa competência 1 e nessa, que a 1 é sobre a escrita e a 3 é sobre a organização de ideias. Então, eu errei sobre organizar o raciocínio, ser mais precisa, assim, sobre a ordem das ideias que eu queria passar. E o que mais? Eu vou ler a minha introdução agora. Vou estar olhando pro lado aqui. Bora lá. Sobre a perspectiva do filósofo Platão, não existe verdade absoluta. Tal aforismo pode ser associado ao comportamento dos usuários da internet, que, no contexto pós-moderno, vem sendo demasiadamente manipulado pelos dados desse instrumento presente na contemporaneidade. Desse modo, o controle dessa ferramenta necessita de maiores cuidados, seja pela influência de notícias no comportamento da população, seja pela facilidade de disseminar tais fatos. Aqui eu fiz analogia, com Platão, fiz a minha contextualização, que é muito importante, com a minha frase no início que eu sempre uso. Para isso, o que foi essencial para mim, que me ajudou, foi estudar filosofia. Eu usei Platão, como eu poderia ter usado vários outros, porque eu sabia e eu gostava muito de filosofia, e como os filósofos estudavam a sociedade e os temas do Enem sempre trazem um problema da sociedade, a gente sempre vai poder encaixar e vai dar personalidade à nossa redação, nossa cara, e não vai ficar aquelas frases que todo mundo usa sempre, né? Lembrando que essa contextualização que eu usei na introdução, a gente vai ter que retomar. O mais indicado é no D1 ou no D2, porque na conclusão, eu acho que fica muito parecendo que a gente esqueceu de retomar e tal, mas se você só se lembrar na da conclusão, pode colocar também, né? O importante é a gente retomar, porque isso conta ponto sim. Então, quando eu for lendo, vocês vão ver que eu retomei essa frase. Agora a gente vai partir para o desenvolvimento 1. Eu vou falar o esquema no final de que eu faço cada coisa com um resuminho de tudo. Convém ressaltar, a princípio, que nos dias atuais, a maior parte da sociedade convive de acordo com os dados encontrados na internet e nas redes sociais. Dessa forma, a população se torna vulnerável e propensa a formar opiniões e ideologias baseadas naquilo que lhes foi exposto. Assim, não é possível medir as consequências que uma notícia compartilhada poderá trazer, principalmente se o relato for falso, como no caso que resultou na morte de uma mulher que foi acusada de sequestrar crianças por uma fake news. Citei o exemplo de fake news aí, que teve muito a ver, muita gente se confundiu e se o tema era ou não sobre isso. Portanto, é imprescindível o cuidado com o mundo da era digital, pois, como no pensamento do filósofo supracitado, nesse recurso atual, a verdade possui várias vertentes. Como vocês podem ver, eu retomei do D1 e isso me ajudou a fechar algumas das competências. Na introdução, no desenvolvimento, eu coloquei o tópico frasal, que foi a primeira fase, afirmando sobre o problema, que foi um que eu já disse lá na introdução, que eu ia falar sobre esse problema, que foi aqui no momento que eu coloquei, seja pela a influência de notícias no comportamento da população e a facilidade de disseminar tais fatos. Aqui eu coloquei dois probleminhas, que um eu coloquei no D1 e o outro no D2. Assim, isso tudo foi um plano de texto que eu fiz antes de começar a redação, que é muito importante a gente fazer o nosso plano de texto para a gente já saber tudo que a gente vai colocar
lembrar tudo, as coisas que lembram esse problema, que acontecem no dia a dia, que passou no jornal, a notícia, a gente pode citar na redação. Principalmente porque no D1 a gente também tem que exemplificar. A gente vai fazer uma afirmação, depois vai dizer, justificar o porquê desse problema, dessa afirmação, dar um exemplo e depois trazer os nossos posicionamentos, se isso é ruim, se isso é bom, o que isso traz. Agora a gente vai partir para o D2. No D2 eu vou iniciar, né, com o conectivo, que são também muito importantes para a gente estudar, é importante. Vamos lá, o D2. Ademais, é inegável que a população perpassa por um cenário o qual a internet está excessivamente incluída no seu cotidiano, facilitando assim a rapidez do compartilhamento de informações. Essa manipulação de dados cibernéticos para os cidadãos se tornou frequente, acarretando também a perigos e erros cometidos pelos próprios usuários. Segundo o escritor Manuel Castells, um país educado com a internet progride. Um país com internet e sem educação é levado a fazer estupidez. Coerente a isso, muitas pessoas inferem dados errôneos na internet, prejudicando os leitores dessas informações. Esse parágrafo é o mesmo modelo do D1, só mudando, né, falando sobre o segundo probleminha que eu coloquei na introdução. E aqui eu coloquei uma frase de Manuel Castells. Essa foi a minha segunda contextualização. É importante que a gente traga, isso faz parte da competência 2, que eu fechei também, que a gente precisa trazer 2 dados de outra matéria, entendeu? Não sei se 2 bases do conhecimento diferentes. Então, a gente precisa trazer um exemplo. Aqui eu trouxe as duas foi de filosofia, trouxe uma frase de um pensador e trouxe uma de um filósofo. Então, você pode botar um contexto histórico e um contexto de matemática, entendeu? Tem que trazer 2 vezes do conhecimento diferentes. Esse foi o D2. Geralmente faço ele menor, mais simples. O que, na verdade, tem que ser das várias áreas do conhecimento. O mínimo é 2. Então, você tem que trazer de 2 áreas diferentes do conhecimento, que tem a ver com esse assunto, entendeu? Pode ser 2 frases, pode ser um contexto, uma alusão histórica e uma filosófica, uma veia geográfica e outra veia artística, um fato de arte, alguma coisa que você possa se lembrar que tem a ver, que aconteceu, que você estudou, por isso que é importante também estar sempre a par dessas outras matérias. Também pode ajudar na redação, se você souber alguma coisa que esteja relacionado a isso. Agora a gente vai ler a conclusão. Na conclusão, a gente não coloca nenhuma informação nova. O mais importante da conclusão é a nossa PIS, que é a proposta de intervenção social, que a gente vai dar uma proposta para resolver o problema que a gente está tratando na redação. Então, eu comecei a minha assim. É evidente, portanto, que os usuários da internet estão sendo frequentemente manipulados pelo controle de informações, fato que precisa ser dirimido. Para tal, o governo federal deve, junto às redes televisivas, elaborar uma campanha auxiliando os usuários a analisar os dados que conferem na internet, de modo que tenham certeza dessas informações e saibam agir de forma ideal perante tais questões. Afinal, a manipulação será dirimida. Aqui, dentro de uma PIS, a gente tem que dizer quem, o que e para que e como. Que é o que? Quem? O agente, a ação, entendeu? E o para que a gente vai fazer isso. Meus agentes foram o governo federal e as redes televisivas. O que? Eu sugeri a campanha. E para que, como, entendeu? Aí eu detalhei, tem que detalhar a proposta de intervenção, que aí você vai conseguir os seus 200 pontos. Ela estando bem detalhada, a gente consegue. Eu reafirmei o problema no início, aqui, retomei qual é o problema que a gente está tratando, e é isso aqui. Nós vamos botar assim, porque aí parar a ouvida. Eu acho que eu vou colocar ela aqui, a foto. Deixa eu ver. Sobre o formato da folha, essa folha aqui
Eu tirei Xerox, isso me ajudou muito, porque aqui a gente pode controlar as linhas, pode controlar a quantidade de linhas que a gente vai escrever, o tamanho da nossa letra, porque a folha de caderno não é igual ao do Enem, né, gente? É uma folha bem diferente, a largura das 30 linhas são bem diferentes. Então, essa folha aqui é muito importante a gente treinar o ano todo com essa folha. E, sem dúvidas, fazer uma redação por semana. Porque fazendo uma redação por semana, a gente vai treinar o tempo, a letra, os temas. Pode te ajudar numa coisa, vai ajudar em outra. Vai treinar as contextualizações, que é muito importante, para deixar a nossa redação mais legal. E no primeiro dia de Enem, a gente tem as provas de linguagem e de ciências humanas. Durante o ano é bom que a gente possa ir estudando essas matérias para no dia sobrar mais tempo para fazer redação e a gente não passar dificuldade, tomar mais tempo resolvendo as questões, até porque elas têm muito texto. Então, se a gente já souber os assuntos, não vai precisar estar voltando a ler o enunciado das questões, ou vai poder até pular alguns textos. E aí é muito importante. Da gramática é muito importante também. Vai contar na competência 1, para a gente não ter o menor erro possível, porque até porque no dia a gente vai ter muitas distrações, então é provável que a gente erre algumas coisas que mesmo a gente sabendo, a gente vai errar. É muito importante também, antes da gente fazer a redação da próxima semana, a gente ter a da última semana corrigida, ou então fazer de uma forma diferente, para que não venha repetir a mesma nota por muito tempo. Eu fiquei tirando por base de 700 por muito tempo, perdi o tempo porque eu não sabia que era muito importante a gente, ao invés de mais importante a gente ter, saber onde a gente errou, do que a gente ter uma redação a mais produzida. Então, saiba primeiro onde você está errando, para depois estar fazendo mais uma redação. É melhor qualidade do que quantidade. Então, se a gente saber os nossos erros, a gente vai para a próxima fazendo de uma forma diferente, já aumentando a nota, para não estar muito tempo permanecendo naquela. Analisar o tema é muito importante. Nessa redação de 2018, até eu fiquei muito na dúvida sobre o tema, então a gente tem que analisar direitinho o tema principal e os delimitadores, que é o que direciona a gente para falar do problema, onde é para a gente focar, porque a fuga do tema é imperdoável, né? Aí tira zero. Então tem que fazer um plano de texto, ver sobre o que é o tema e fazer um plano de texto. É essencial a gente saber assim já mais ou menos o que vai colocar, tanto no D1, no D2, a contextualização que é melhor para a introdução e os exemplos que são melhores para o D1 e o D2. E aí dá tudo certo. O rascunho também, super importante no dia. A gente usar o rascunho que é dado lá no dia da prova, porque a folha principal só tem uma, né? Então, a folha original, se rasurar, é ruim. Então, usar o rascunho, dá um tempo depois que escrever toda a redação dentro do rascunho, ir para as outras questões e depois a gente confere toda a redação e passa limpo, com bastante calma, que é difícil, bastante calma, mas, né, aí, prestando atenção, e aí tá tudo certo. Aqui é também, que foi essa que me ajudou, essa aqui, eu fiz um estudo sobre os filósofos. Quando eu tinha tempo, eu sempre ia meio que decorando as frases na minha cabeça para caso eu precisasse, como me ajudou, né? Eu precisei e deu certo. As contextualizações, que são frases que a gente acha legal, que pode servir para vários temas também. É legal a gente memorizar. E é isso. E aí, um resuminho rápido aqui. Deixa eu ler para vocês. De cada parágrafo da redação. Geralmente eu faço 4 parágrafos. Na introdução, contextualizar, que é geralmente eu prefiro usar uma frase. Problematizar, dizer duas causas, um motivo que a gente já está dizendo assim, o que a gente vai colocar no D1 e no D2. E a gente vai concluir, fechar, dizer fechar o parágrafo. E no desenvolvimento 1, a gente vai fazer uma afirmação, que é o tópico frasal, que é de reafirmar alguma coisa sobre o problema, dizer o porquê, que é a causa da causa, uma justificativa, vai dar um exemplo e vai dar a nossa opinião. É muito negativo, é um fator que
corrobora, que prejudica, se for um problema, né? Se for o caso de ser uma afirmação negativa. E no desenvolvimento 2, a gente vai dizer o problema 2, vai justificar, vai exemplificar com alguma coisa que aconteceu, que alguma notícia que você viu no jornal, nas redes sociais, pode ser também um caso que aconteceu, um exemplo, que você pode dar com um exemplo, claro, sempre na terceira pessoa. A gente não vai usar o nosso nome, vai dizer eu acho, eu vi, não. E aí vem a conclusão, que a gente vai reafirmar o problema, que é o tema principal, vai fazer a nossa PIS bem detalhadinha, vai dizer quem, o que, para quê, como e afinal, o que é que vai acontecer. E é isso. Se a gente for seguindo, a gente vai conseguir se organizar. É muito importante fazer uma por semana, uma redação por semana. E aí a gente vai, no final, ter bons resultados, com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí embaixo. Valeu!